Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi. E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para a 6ª edição, certo? É isso? Sim. Não perdi as contas? Não, o 6º episódio dessa saga maravilhosa. Então, eu queria começar agradecendo aí os comentários positivos. Os negativos não, né? Não, Bom, então, eu queria agradecer o Júnior Bresolim, o Rodrigo Siqueira, o Clóvis Andrade, a Ingrid Ferreira, Fernanda Matos e entre muitos outros sismonautas que mandaram aí comentários positivos, que a gente fica assim meio lisonjeado, não é isso? E que faz a gente continuar nessa empreitada. O tema de hoje a gente está comemorando a primeira detecção automática de um evento, né, de um tremor pela Rede Sismográfica Brasileira, né, pelo Centro de Sismologia também. E faz 6 anos dessa primeira localização aí automática, mas a gente vai entrar em detalhes logo mais. Então, vamos começar aqui com o nosso quadro de notícias, Jackson. Vamos lá. Então, nessas últimas 2 semanas do mês de julho aí, nós tivemos alguns sismos, começando com o de Craíbas, em Alagoas, de magnitude 1.8. Foi um sismo detectado pelas estações da rede sismográfica. Tem um relato num post que o LabSIS da UFRN fez no Facebook, que eu acho muito bacana, que vou ler agora. Ana Karine, fiscal de meio ambiente de Craíbas, entrou em contato com o LabSIS e relatou que o barulho provocado pelo sismo foi similar ao choque entre 2 automóveis e também relatou que algumas pessoas ficaram tontas e viram objetos tremer. Então, depois desse relato, a gente ainda recebeu um comentário no nosso post do Renato Souza, dizendo: apenas um sismo de magnitude 1.8 causou todo esse efeito. Então, aproveitando a notícia e uma dúvida, eu já passo a bola aí para vocês. Eu acho que essa pergunta é interessante, que a gente pode explicar um pouco da diferença entre a magnitude e a intensidade. O que você acha? É por aí mesmo, assim. No Brasil a gente tem esse monte de sismo pequeno que a gente acaba detectando, as pessoas sentem. Se a gente olha outros países, elas não acabam nem... São sismos que passam desapercebidos, né? Até de magnitude maior, né? Até de magnitude maior. Bem maior. E na verdade, às vezes a magnitude não quer dizer muita coisa, né? Só o fato do sismo estar muito próximo e já é suficiente para a pessoa acabar sentindo ele, se assustar ou ficar meio sentir as ondas, a passagem delas. Então, para ficar claro aí para o nosso sismonauta, então, apesar da magnitude ter sido baixa, a intensidade pode ter sido aí cerca de 2 ou 3, né? Já sentiu o objeto tremer, eu acho barulho. que esse tipo de relato aí você já associa aí uns 2, 3. 2 seria o menor sentido, 3 com certeza já tem um efeito a mais aí do que só sentir. Lembrando que a magnitude é uma quantificação da grandeza do tremor, né? De quanto ele energia liberou e coisas do tipo. E a intensidade é um reflexo de como as pessoas sentem. Então, se ela estava dormindo e acorda, se caiu telha, se trincou parede, se objetos tremeram, saíram do lugar por móveis, coisas do tipo. Então, apesar desse evento ter tido magnitude baixa, a intensidade foi relativamente já sensível para as pessoas se sentirem, assustarem, ouvirem até o barulho. Justo. E por que, por exemplo, um tremor de uma magnitude tão baixa, ele pode gerar uma intensidade um pouco mais, não vou dizer mais significativa, mas talvez não tão normal para um tremor de uma magnitude desse tipo? Às vezes acontece um tremor até maior e não tem ninguém perto. A gente, às vezes, nem fica sabendo. Então, como tinha gente muito próximo e o sismo foi raso, então as pessoas acabam sentindo mais assim. Boa. Mas eu acho que também tem o fator que não acontece tanto sismo aqui no Brasil. Então, quer dizer, algum evento, como é mais raro, a pessoa é mais sensibilizada e pode, às vezes, se assustar mais ou relatar mais do que o normal. Às vezes nem sabe o que está acontecendo de verdade. Às vezes nem sabe o que está acontecendo. É um normalmente, eu acho que as pessoas nem associam, né, com um tremor. Entendi. Então, seguimos nas nossas notícias da semana. Novos tremores em Rio Branco do Sul e Itaperuçu. Primeiro teve 1.7 em Itaperuçu e logo em seguida teve um outro de 1.8 em Rio Branco do Sul. A diferença entre eles é de minutos e a gente pode dizer que tem relação entre eles, entre os tremores, Bianchi? Não é, na verdade, eu não vejo uma relação muito direta assim, entre eles. Na verdade, são eventos que acontecem. A gente vem acompanhando essa sismicidade ali nessa região do Rio Branco, Itaperuçu. A gente não sabe as causas disso. Assim, eu não acho que um tremor gerou o outro, entende? Mas na verdade eu acho pode que... ter sido o mesmo...
Na verdade, foi um alívio de tensões na rocha Boa. que teve e a rocha resolveu aliviar em 2 pontos. Até porque as cidades são vizinhas, tem Exato. de localização. Não, e na verdade, eles podem ter sido inclusive no mesmo No local. mesmo ponto. Dada a Justo. incerteza de localização, eles podem ter sido no mesmo local. Exato. Mas eu não Boa. acho que assim, um tremor gerou o outro. Na verdade, era um processo que estava acontecendo, que a rocha estava aliviando as tensões. E nesse processo gerou 2 sisminhos. Teve um outro sismonauta, o Jean Siqueira, ele nos alertou de um sismo que aconteceu no município de Jaguaré, no Espírito Santo, e olhando o catálogo do OBSIS, realmente aconteceu dia 11/7, de magnitude 1.9, e a rede sismográfica já tinha noticiado, e esse evento ele não está no nosso catálogo. É até importante a gente comentar que existem alguns órgãos, a gente vai falar sobre a rede sismográfica brasileira, que trabalham com sismologia e tem estações distintas em algumas áreas específicas, tem analistas distintos, então pode ser que o catálogo de uma instituição esteja um pouco diferente da outra, tem algum evento que não tem aqui, pode ter uma diferença pequena de magnitude, às vezes, dos mesmos eventos, porque isso tudo são variáveis de quantidade de estação, de quem analisou, então é importante deixar isso claro. Também teve o tremor em Quixeramobim, de magnitude 1.8, no dia 15/7, em Novo Horizonte do Norte, no Mato Grosso, de 2.2 no dia 16/7. Também teve um outro sismo em Mozarlândia, em Goiás, de magnitude 2.5, no dia 18/7. E eu fui dar uma olhada no Google, quem nasce em Mozarlândia. Vocês têm ideia do que? Eu fiquei pensando no mozão, alguma coisa assim. Mas é mozarlandense. Então um abraço lá aí para todos mozarlandenses. Boa. Fica aí pra gente procurar esse nome, mas pra mim deve ser alguma coisa com Mozart, né? Talvez. Ah, Talvez. pode ser. Fica aí pro próximo episódio aí de Sismocast. E daí tem uma outra coisa que eu queria... Para cada programa que a gente tiver do Sismocast agora, eu vou falar rapidamente de um centro de dados do mundo que fala sobre sismologia, pra gente ter uma visão aí de que outras pessoas estão fazendo. Bacana. Então, nesse primeiro aí que eu trouxe, que eu separei pra gente, eu queria chamar a atenção dos nossos colegas lá da Nova Zelândia, o pessoal da GeoNet ORG-NZ. É um pessoal que trabalha lá com a GNS. E a Nova Zelândia é um país que tem muito tremor, ele é cortado por uma mega falha, uma subducção de cada lado, então quer dizer, eles têm uma quantidade imensa de tremores. E é bem interessante, sim, eu ia dizer até para os nossos ouvintes aí depois, entrar lá, pesquisar, e ver que tem umas coisas super interessantes. Que você entra no site deles, a primeira coisa que eles têm, você filtra os sismos pela quantidade de efeito. Né? Quer dizer, eles não filtram os sismos pela magnitude. Ele vai lá, o que você quer ver? Eu quero os sismos que foram moderados. Eu quero os sismos que foram fortes ou foram leves. É bem diferente do que a gente faz aqui, né? Mas eles têm muito sismo também para ficar... E uma outra coisa que eu achei super interessante lá, que eles têm também, eles têm os sismos falsos que nem a gente tem aqui. Né? De vez em quando a gente dispara, aparece alguns sismos no nosso site, que na verdade são tremores que não são revisados, eles chamam lá de ghost quakes. Né? E do mesmo jeito que a gente tem aqui também os nossos sismos que de vez em quando aparecem, depois de um tempo a gente tira eles. Meio fantasma mesmo, né? Eles acabam virando um fantasminha depois que você vai no dia seguinte e fala, ué, cadê aquele sismo que eu tinha visto? Né? E uma coisa mais interessante que eles têm um produto lá, que é um produto de forecast sismológico. Quer dizer, é bem interessante, eles colocam na página deles, eles têm uma métrica para tentar fazer um forecast, meio que uma predição de quando seria o próximo sismo, numa forma bem estatística. Isso é bem diferente, assim. Enquanto a gente, aqui no Brasil, ou em muitos países, a gente simplesmente acredita que nunca vai ser possível prever sismos, lá eles encaram, pelo visto, de uma forma diferente, né? Eles acreditam que, provavelmente, que não vai dar para prever sismos, mas eles também não descartam os modelos estatísticos que dão uma chance ou dá para entender quando que poderia estar vindo e não fazer uma predição absoluta. Se você entra lá, eles falam, olha, tem uma chance de um sismo magnitude 6 nos próximos 3 meses. Mas isso não é uma predição de alguma forma. Na verdade, meio que é muito mais um modelo estatístico, que é o que a gente consegue fazer hoje de alguma forma. Mas eu achei bem interessante, assim. Isso tem mais a ver com que a gente tem, pro Brasil, por exemplo, no Brasil acontecem 2 tremores de magnitude 4 no ano, 5, uma magnitude 5 a cada 5 anos. Então, acho que é mais essa parte da estatística. Você não consegue prever exatamente, vai ser no dia 15/7. Claro. Não, mas o legal é que eles dão esse enfoque, entendeu? Eles deixam bem claro, eu tenho 40% de chance em 3 meses. Claro. E a chance aumentou ou diminuiu desde a minha última predição. Parece que eles fazem uma predição a cada 15 dias, um negócio assim. Que legal. Mas
é legal, assim, ver o que os outros estão fazendo. E mesmo se você entra lá, você cai no site, você olha e fala assim, você quer ver quais sismos, os moderados, os fortes ou os leves? Que tem a ver com a intensidade que a gente estava falando no começo. Exatamente. Quer dizer, eles estão muito mais preocupados em informar para a população o que ela vai sentir e menos o que o instrumento captou, assim. Eles estão realmente preocupados com como as pessoas sentem os sismos e elas reagem para eles mais do que realmente qual foi o tamanho, quanto de energia teve, enfim. Boa. Muito interessante. Temos Legal. perguntas também, Jackson? Eu já fiz algumas durante o quadro de notícias e aí ficou o da Mayra Reis, que talvez possa ser um gancho aí para o nosso tema principal. Ela pergunta, queria saber se Minas Gerais tem alto índice de abalo. Vamos lá, Bia. Mas depois eu quero saber a opinião de vocês, né? A minha Boa. opinião, assim, eu acho que Minas, ele não tem um alto índice de abalo, mas os abalos que tem são significantes. Eu acho que é importante ver desse jeito, assim. Se a gente olha o Nordeste, ele acaba tendo muito mais abalo, que nem Quixeramobim. Nossa, desde que a gente começou o Sismocast 1, a gente tá falando de Quixeramobim. Sim, são mais de 1000 tremores, né, no município. Agora, Minas não é tanto, mas o problema é que eles são expressivos, assim, Claro. né? Tem regiões em Minas, por exemplo, perto de Montes Claros, que Sim. tem tremores sempre, são importantes e as cidades estão crescendo cada vez mais. Então, Sim. eu acho que Minas é um foco sismogênico importante aí. Claro. Eu concordo também, talvez, por ser mais populoso, pela importância de Minas, por ter, talvez, muita mineração, barragem, tem todo um contexto aí. Isso daí é quase um agravante. Exato. Então, eu acredito, não sei se um alto índice, talvez não chamar assim, mas talvez os mais significativos do Brasil pela contextualização toda. Eu acho que sim, tem um alto índice. Você acha? Boa. Porque, tirando, não precisa nem tirar o Nordeste, né? Que eu acho que juntamente com o Nordeste, né? A parte Talvez. do interior de Minas Gerais e próprio São Paulo também, toda a região Sudeste, né? São as maiores áreas sismogênicas do Brasil, sim. Mas o interessante é que são zonas dentro dos estados, né? A gente tem que lembrar Claro. que os sismos Exato. não respeitam fronteiras políticas. Os sismos, Boa. eles são bem Claro. geológicos, eles Boa. não estão interessados em política. Boa. Aí. Mayra, eu espero que a gente tenha respondido sua pergunta. Se não, nos mande que a gente vai tentar responder. Bom, e por falar em Minas Gerais, há 6 anos, né, o Centro de Sismologia, juntamente com a Rede Sismográfica Brasileira, detectou pela primeira vez um evento, né, um evento sismológico, né, um tremor de maneira automática. Né? Então, em 30/7, aconteceu essa primeira localização automática desse evento sismológico no Brasil, que depois a gente acabou percebendo que, na verdade, era até uma detonação de uma mineradora, parece. Então, que são coisas normais que acontecem praticamente todos os dias. Mas essa localização automática, né, se mostrou possível não só pela instalação de diversos sismômetros, né, pelo avanço do projeto da Rede Sismográfica Brasileira, mas pela implementação dos meios de transmissão, seja via modems de telefonia celular, até por satélite também, e além da configuração que a gente realizou, né, e a operação, e toda a operação do sistema de aquisição e processamento dos dados em tempo real. Né? Então, o conjunto dessas atividades culminou nessa primeira localização, que para a gente foi assim uma... comemoramos muito, né? Quando a gente estava olhando lá para as telas, não era isso? Você lembra desse dia? Opa! A gente viu as ondas lá se propagando e tudo mais, então foi pra gente gratificante. Sem dúvida, vai ter até comemoração desse dia. Eu vi aí, tô marcando um vinho. Olha aí, olha aí. Lançamento do Promete, hein? Sismocast. Promete. Então, para falar como isso aconteceu, né, a gente precisa dar um panorama de como as coisas estavam acontecendo, né? O que estava acontecendo na sismologia no Brasil, né? O que tem por trás para a gente conseguir chegar nesse dia aí da primeira localização. Então, isso só foi possível graças ao projeto, né, da Rede Sismográfica Brasileira, que começou em 2010, né? Era um projeto com o financiamento da Petrobras, não era isso? Isso. Para implantar sismômetros, né, nas diversas regiões aí, do Brasil. Então isso começou em 2010, eu lembro que a gente começou a primeira instalação, tinha 2 estaçõezinhas, né, 2 sismogramas que a gente via lá em tempo real, falou, nossa, um dia isso aí vai encher, e realmente encheu. Né? Mas isso foi uma mudança, eu acho, pro jeito que se fazia sismologia no Brasil Sim, até foi aquela sem época. Foi uma mudança de patamar, eu diria, né? Colocou o Brasil, assim, uma tecnologia aí meio de vanguarda hoje em dia, a gente pode dizer. Eu acho que até hoje, né? Eu Até acho hoje, que a gente opera aí com uma rede que é de dar inveja para qualquer país vizinho aí com a taxa de sismicidade que a gente tem. Assim, não é todo o país que consegue montar e operar e
Lembrando que a gente não fez isso sozinhos, né? Não é apenas o Centro de Sismologia, né? Quem compõe a rede sismológica brasileira são quais instituições, Jackson? A USP, né? Aqui vou comentar quem compõe e a região, mais ou menos, que a gente tem estações distribuídas aí no Brasil. Então, começando, puxando o jabá para o nosso lado, a USP, que cuida dessa parte sul-sudeste e uma parte sul do centro-oeste, o Observatório Nacional, o ON, que cuida de toda a parte do litoral até uma parte sul do nordeste. Tem estações, por exemplo, em Abrolhos, na Ilha de Trindade. Então, o Observatório Nacional também tem uma parte de curadoria dos dados, onde eles têm uma storage lá maior, onde a gente tem um backup dos dados da rede sismográfica brasileira. Tem o ONB, que cuida da parte centro-oeste e norte. E tem a UFRN, que cuida do nordeste. Então, a gente tem hoje cerca de 24 estações gerenciadas pela USP, que é a rede BL, 26 pela BR, que é o NB, 19 NB, que é o FRN, e o Observatório Nacional, ON, também tem 19 estações. Isso julho de 2019. E na época, né, 9 dessas estações foram utilizadas para a resolução do epicentro, que aconteceu próximo a Itabira, né, teve magnitude 3, mais ou menos, que foi esse evento que a gente comemora 6 anos, né? E analisando depois, né, também com outros registros, a gente percebeu que, na verdade, era uma detonação feita por uma das mineradoras lá em Minas Gerais. Bom, e para vocês, quais foram as principais dificuldades, né, que a gente encontrou? Também tenho aqui algumas na minha cabeça, mas as principais dificuldades para a implantação dessa rede. Principais dificuldades, acho que a gente tem talvez centenas de dificuldades, né? No começo, acho que a gente tinha um problema bem grande com burocracia, né? Então, os equipamentos que a gente utiliza nas estações sismográficas, eles são importados, então a gente tinha problema para adquirir esses equipamentos. Depois a gente teve um outro problema de como fazer o trabalho de campo, então as fundações, acho que elas não estavam muito acostumadas, isso posso falar de maneira geral, tanto aqui na USP, na UNB, na UFRN, na ON, todo mundo tinha era um relato meio comum da dificuldade com a parte financeira aí, para o trabalho de campo. Então, às vezes você precisa comprar um material numa loja no Amazonas, no interior, então o pessoal não vai ter uma nota fiscal, então tinha uma dificuldade, às vezes o pessoal tinha que tirar do bolso para cobrir esses gastos, porque a fundação não tinha, a gente precisava de ajuda de terceiros, então até a gente alinhar esses pontos com as fundações, teve uma dificuldade aí grande. A gente também operar todos esses equipamentos novos, o sistema, a gente vai falar um pouco, acho que talvez depois do SAISCOMP, e também trabalhar em conjunto, né? Porque acho que antes desse projeto da rede sismográfica, sempre teve sismologia nesses 4 nós aí, sismológicos do Brasil. A gente sempre teve uma dificuldade aí de trabalhar junto, do dado aberto, do dado online. Talvez uma das maiores dificuldades tenha sido a transmissão em tempo real, né? A gente vai depois comentar especificamente sobre esse ponto, mas a gente tem estação, por exemplo, em Itaqui, na verdade, a estação fica em Itaqui, lá no Rio Grande do Sul. Ela está entre Itaqui e Uruguaiana, numa fazenda, uns 50 quilômetros, num raio de 50 quilômetros, você não tem uma cidade. Então, para você transmitir um dado de uma região dessa, onde você não tem uma cobertura 3G, onde você não tem uma internet de uma cidade próxima via rádio, é muito complicado. Então, a gente vai comentar especificamente. Tem, por exemplo, estação no Amazonas, tem estação em Abrolhos, e essas estações elas estão transmitindo em tempo real. Então, acho que a transmissão também foi uma grande dificuldade. Acho que eu passo a bola para o Bianchi. Bianchi também deve ter mais uns 15 pontos. Não, eu acho que assim... Podia ser um podcast só das dificuldades. Só das dificuldades, sem dúvida. Eu acho que a grande dificuldade é o tamanho do Brasil. Assim, a gente estava tentando trabalhar num país que é o tamanho da Europa. E, queira ou não, o Brasil, assim, eu não consigo fazer um seguro de saúde de São Paulo e ser atendido em Minas. Queira mais outra coisa, entendeu? Então, quer dizer, assim, tem dificuldade de operacionalizar um país tão grande. O fato da gente trabalhar numa universidade, e é lógico, isso é um projeto de pesquisa, é uma coisa que a gente assumiu a fazer, mas a gente tem que levar várias coisas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, às vezes as prioridades das pessoas não é 100% a rede, não são até hoje. Então, quer dizer, se a gente tinha 4 instituições trabalhando juntas para operacionalizar a rede, e é lógico, cada um tem o seu tempo, cada um tinha que parar para fazer sua coisa, outras coisas de alguma forma.
E é lógico, o fato de nivelar a parte técnica, assim, às vezes a gente sabia alguma coisa a mais aqui, o pessoal saía alguma coisa a mais lá, a gente fazia instalação de um jeito, eles faziam de outro. Então isso tudo contribuiu para ser um projeto de mais longo prazo e para conseguir operacionalizar, né? Uma coisa é você botar uma rede num estado, outra coisa é você pegar e colocar a rede num Brasilzão que a gente tem aí. Então eu acho que assim, a grande coisa é o tamanho do Brasil e esse problema de realmente o quanto que as pessoas conseguiam dedicar e o tempo que elas precisam para aprender a conversar em rede, né? Ponto importante. Além também dos próprios recursos humanos, né? Como gerir isso, são várias pessoas contratadas por projetos que têm assim, um prazo fixo para o negócio desenrolar. Sim. E é muito complicado. Então. Eu acho que é um ponto importantíssimo dessa história toda, porque se não fosse todas as pessoas que estão e passaram pela rede sismográfica, certamente essa rede não estaria aí hoje. A gente teve muita gente boa que passou aqui pela rede e deu uma contribuição absurda, então acho que é um ponto que a gente sempre tem que enfatizar, que é toda a equipe que trabalhou aí nessa rede, na implantação. Hoje a gente só tem a rede porque teve muita gente lá suando sangue, trabalhando no campo, trabalhando aqui até tarde, ajustando SAISCOMP, tentando fazer alguma coisa adicional para ter uma infraestrutura melhor. Então, a gente podia fazer um programa especial só para homenagear essa galera que passou aí pela rede. Do Oiapoque ao Chuí. Exatamente. Muita gente trabalhando. Exatamente. Então, assim, agradecer acho que a todo mundo aí. Recurso humano foi sensacional nesse projeto. E além das instalações, das estações e desses esforços dos recursos humanos, a gente teve também a parte aqui da instalação, da implantação do sistema de aquisição e desse processamento em tempo real, né, que é um software alemão, né, chamado SAISCOMP, né, que foi desenvolvido aí depois do tsunami de Sumatra, em 2004, né, pela Indonésia e pela Alemanha, pela universidade na Alemanha. Eu acho que o Bianchi pode falar um pouco mais desse nascimento aí, e que era um software livre, né, que as universidades podiam usar e que se mostra aí também como uma tecnologia de vanguarda hoje em dia. O SAISCOMP, na verdade, ele já existia antes, né, mas ele era um negócio bem capenguinho, assim. Ele funcionava muito a parte de aquisição. O SAISCOMP era basicamente um software de aquisição e arquivamento de dados que o pessoal da Alemanha usava para coletar o dado das estações e arquivar. E depois, a segunda capacidade que ele ganhou foi de entregar esse dado que ele arquivava. Aí, com o terremoto de 2004, que foi bem interessante, teve um investimento de dinheiro brutal e eles precisavam de desenvolver um software capaz de detectar sismo em tempo real e para fazer monitoramento, e daí criou-se o que a gente conhece hoje como o SAISCOMP. E foi bem interessante, né? Que quando a rede começou a operar aqui, eu nem estava aqui ainda, mas o pessoal que estava trabalhando nesse projeto da rede optou por apostar no SAISCOMP como software de processamento dos dados, e ele é usado até hoje, assim, é o que possibilita a gente a conseguir fazer o trabalho que a gente faz hoje em dia, né? Bacana. E você trabalhou também lá na Alemanha, até ajudou no desenvolvimento do SAISCOMP, o que você pode comentar? Na verdade, o SAISCOMP ele teve alguns momentos que ele recebeu financiamento e dinheiro. O primeiro foi lá em 2004 com o sismo. O pessoal trabalhou aí, acho que deve ter trabalhado uns 4 a 5 anos para chegar numa versão que estava funcionando bem bacana, já era muito melhor do que aquela versão original que os caras começaram, já detectava e localizava sismo, além de receber os dados. Mas perto de, acho que foi 2011 mais ou menos, teve uma segunda ingestão, não tenho muita certeza do ano, de dinheiro, que foi o Aires dos Estados Unidos, e injetou mais uma grana nele, para transformar ele num produto realmente amigável, onde você tinha um programinha de configuração, você conseguia configurar as coisas. E essa foi a época que eu estava trabalhando com ele na Alemanha, né? A gente usava ele para arquivar dado e compartilhar dado na rede europeia, né, de dados. E essa segunda injeção de dinheiro deixou ele realmente um software super amigável, com interface de configuração, e eu participei um pouco desse processo aí para tornar. Mas desde que eu parei realmente, que eu vim aqui e voltei, comecei a trabalhar aqui no Brasil, eu me distanciei um pouco disso, mas ele já evoluiu muito desde aquela época, e parece que agora esse ano tá recebendo umas modificações a mais, aí tá dando um novo pulo. Lembrando que todos os nós da rede usam esse mesmo software, né? Eles podem se comunicar entre si e tudo mais. Nosso site é totalmente ligado com ele. Mas lembrando também que ele não faria muita coisa se a gente não tivesse transmissão em tempo real, né? Isso pressupõe que a gente tenha alguma transmissão para dar uma resposta rápida para a sociedade e também fazer outros tipos de pesquisa, né? Sim.
Então, quais são os meios de transmissões que a gente tem hoje, Jackson? A ideia do SciComp é que você tenha um evento detectado no menor tempo possível, né? Então, para isso, a gente precisa de transmissão em tempo real e os meios de transmissão que a gente utiliza hoje, basicamente, são 3G, 2G. A gente utiliza um rádio com SIM card. Essa transmissão funciona muito bem. Hoje a gente tem uma parceira que é a Core TM Data, que a gente faz o jabá para quem trabalha bem com a gente. Então, eles estão nos ajudando. É uma parceria que tem até artigo publicado. Acho que está dando certo. A gente tem uma disponibilidade. Toda vez que fala de disponibilidade, é questão do link transmitindo, então o maior tempo de transmissão possível, então a disponibilidade. Então o link fica disponível com valores satisfatórios, acima de 98% que a gente utiliza aí, então são números importantes. A gente também tem o que a gente chama de WISP, né, que é aquele Wireless Internet Service Provider. Então é um provedor, um provedor de internet sem fio aí que todo mundo está acostumado, principalmente no interior, onde a gente não tem uma cobertura muito grande de provedores aí, por exemplo, Vivo, Net. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Funciona muito bem, na verdade, porque você tem um suporte local. Se tem um problema num link desse, o pessoal na cidade, eles vão lá fazer uma manutenção. Então a gente tem vários parceiros aí espalhados pelo Brasil. Hoje a gente utiliza, acho que cerca de 15 estações com esse tipo de meio de transmissão. E tem também um sistema via satélite, que foi uma luta muito grande. Agradecemos o Marlon aí por acreditar nessa ideia, e ele que lutou lá no início. Hoje a gente gerencia e toca aqui. Tem um sistema de transmissão via satélite que a gente controla a central e as estações no campo. Muita gente duvidou disso. Então, pois é. Hoje, cada link de satélite sai para a gente numa mensal de 120, 130 reais, com os ajustes aí de mensalidade. Mas é um valor super baixo quando a gente compara com as soluções do mercado. Isso porque a gente tem esse controle total, paga uma mensalidade de um segmento espacial de um satélite da Intelsat, e aqui a gente faz toda a parte do gerenciamento. Isso nos ajuda a transmitir dados, por exemplo, em estações na Amazônia, em estações, por exemplo, em Abrolhos, que é uma estação gerenciada pelo Observatório Nacional, mas a gente, uma parceria, a rede tem que funcionar como rede, então a gente tem uma parceria também para que essa estação ela transmita em tempo real com um sistema que é gerenciado aqui pelo Centro de Sismologia. Então, acho que basicamente são esses 3 meios de transmissão que a gente sofre aí todo dia, sempre tem um ajuste, alguma coisa para se fazer, e vamos tentando melhorar isso constantemente, né? Uma batalha nossa do dia a dia aqui. E graças a esses meios de transmissão, às pessoas e ao sistema de aquisição e processamento, a gente conseguiu localizar esse primeiro evento aí no dia 30/7 de 2013. Vou aproveitar então para falar um pouco de como isso acontece hoje em dia, né? Por exemplo, um evento é localizado de maneira automática, isso não passa para o nosso site, nem para o nosso aplicativo, mas a gente fica sabendo aqui, obviamente, né? Sim. E aí, como que é o processamento desse evento, Bianchi? A gente tem aprendido muito, eu acho que desde esse primeiro evento aí que foi detectado, a gente aprendeu a lidar melhor com os meios de transmissão, com o dado que a gente recebe. A gente acaba processando esses dados e fazendo essa detecção, quer dizer, o evento é detectado pelo sistema automaticamente, usando um conjunto de parâmetros que em algum momento a gente configurou. Eu vou dizer que não está 100% ainda, a gente está trabalhando nisso. Eu acho que uma meta aí para o próximo ano é melhorar isso. Claro. Mas esse evento é detectado automaticamente e ele fica lá meio que piscando na tela, e depois vem um analista e confirma esse evento pra gente. Essa confirmação que é uma das partes mais importantes do nosso trabalho, eu acho, pelo menos nessa parte. Quer dizer, o sistema ele pode errar, ele é ensinado a fazer algumas coisas, ele faz aquilo, mas nem sempre ele realmente localiza um tremor de terra no lugar correto, ou com a magnitude correta, ou com a profundidade correta, e às vezes realmente não é nenhum tremor de terra, né? Então, quer dizer, precisa dessa revisão manual, que é a segunda etapa sempre, né? Quer dizer, tem essa detecção automática, a gente faz a revisão manual, e daí, então, a hora que você entra no nosso site e vê um sisminho que tem um Mzinho verde ali do lado dele, isso significa que alguém já olhou. Quer dizer, eu, ou o Bruno, ou o Zé Roberto, ou mesmo o Marcelo Assunção, a gente já deu uma olhada nesse tremor e meio que está certificado ali que é um tremor mesmo. E tem os seus parâmetros razoavelmente corretos aí. Isso também está integrado com o nosso aplicativo, né? Ah, não, sim, eu acho, a gente tenta aqui na USP, eu acho que talvez uma das coisas que a gente mais preza ou tem tentado fazer é passar a informação o mais precisa possível. Assim, não adianta eu ter um monte de informação, mas não controlar e não tá sincronizado. Assim. Então a gente tenta manter tudo sincronizado. O nosso site, o aplicativo,
tudo meio que bebe da mesma fonte para mostrar a mesma informação. Bom, eu lembro nesse dia, né? Nesse dia que a gente detectou isso, eu tava aqui, tava o Marcelo Assunção também, eu acho que o Bianchi não tava. Eu sou meio frango, né? Eu não sei. Não lembro. Eu não lembro. A primeira vez que eu vi o sistema registrando em tempo real, isso aconteceu na minha casa, na verdade, né? Eu estava testando, era um evento que tinha acontecido em 2010, que eu estava fazendo um replay, né? Testando as configurações, e eu vi lá que a onda se expandia e tudo mais, ou seja, o sistema localizando de maneira automática, assim, um evento que já tinha acontecido no passado, né? Eram uns testes de configuração. Eu fiquei emocionado aquela hora lá. Era de madrugada lá em casa, saí pulando, fazendo um escândalo lá, que comemoração tipo um gol do Corinthians. E depois isso aconteceu de verdade na USP, aqui no IAG, no Centro de Sismologia. Então a gente já tem as telas lá que a gente ficou olhando, e de repente tocou uma sirenezinha lá e o evento começou a aparecer lá na tela. Eu lembro, o professor Marcelo Assunção deu risada, cara. Ele deu sorriso, dava pra ver os dentes dele. Pra vocês verem o tamanho desse evento brasileiro, assim. Então eu acho que isso foi um marco. Para a sismologia do Brasil. Provavelmente o primeiro evento detectado automaticamente no Brasil, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Então, sem dúvida é um momento histórico e por isso que nada mais justo que o nosso episódio número 6 comemora os 6 anos desse evento, esse primeiro evento detectado automaticamente no Brasil. Olha aí! O Brasil nunca teve, assim, essa sismologia integrada no Brasil inteiro. Então eram projetos meio, uma pesquisa, sei lá, de um aluno doutorado vai fazer um trabalho em Bebedouro, outro cara vai fazer em Januário, em Minas Gerais. Então não tinham essas coisas acontecendo simultaneamente e integrado, né? Então isso aí é essa diferença de patamar que a gente coloca a sismologia do Brasil hoje, devido principalmente à rede, ao sistema de aquisição em tempo real e tudo mais. Então esse foi o primeiro de muitos, hoje já são inúmeros, né? Acontecem praticamente todos os dias, todas as semanas a gente tem um evento no Brasil, que a gente vem passando para vocês essas notícias, e é por isso que a gente tem que comemorar, né? Naquela época a gente teve a certeza que estava no caminho certo também para seguir com a sismologia no Brasil futuro aí. Bom, e a rede sismográfica brasileira, né, que começou com a Petrobras, lá com o financiamento da Petrobras em 2010, esse projeto inicial acabou em 2015. E o que veio depois, Jackson? Depois a gente tem um gap aí, até um certo desespero, algumas instituições, porque a gente tem vários equipamentos, várias estações instaladas, tem um centro de operações, na verdade 4 centros de operações ativos e não tem verba para manutenção desses centros e dessas estações. Então, para vocês terem ideia, são milhões de equipamentos instalados aí por todo o Brasil e se você não tem uma verba para fazer uma manutenção a cada 4 meses numa estação dessa, provavelmente esses equipamentos vão se deteriorar. Então, depois de muito sofrimento, a gente conseguiu uma parceria com a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, e desde 2016, se não me engano, 2016, né? A gente tem um aporte da CPRM e, mais que isso, eles entraram como um novo nó na rede. Então, hoje a CPRM é uma nova parceira da rede. Eles não só dão um suporte financeiro, mas também participam como um nó da rede sismográfica brasileira. E passo até um comentário, qual a importância da CPRM nesse projeto, Bianchi? O que você acha? Eu acho que é lógico, ela ajudou a gente a manter o projeto rodando, assim, ajudou financeiramente. Sim. Mas ela também trouxe uma nova visão para o projeto um pouco. Assim, ele era muito um projeto de universidade, de pesquisa, e esse interesse da CPRM como um órgão mais próximo do governo era uma coisa que a gente precisava mesmo e que precisa, né? A CPRM, ela deu um apoio muito grande na parte de divulgação da rede mesmo, de tentar instituir dentro da rede uma visão de rede, né? Assim, teve bastante gente já que nesse tempo, de 2016 para cá, que passou dentro da rede sismográfica pela CPRM, né? E cada um deixou a sua marca aí, sua contribuição, meio que ajudou a gente a aprender a lidar um pouco mais com a divulgação dos sismos. Principalmente a divulgação. Isso daí tem ajudado bastante. Eu acho que o Gustavo está fazendo um serviço super legal agora. Muito bom aproveitar. Teve a Ana que passou, o Pedro, todos eles colaboraram com as ideias, com as discussões. Sim. E a gente não pode esquecer o Marcos, que fica lá também e ajuda a gente nas localizações. Às vezes, quando a gente não dá tempo para a gente localizar um sismo, o Marcos vai lá, localiza e passa a informação para o Gustavo, que depois acaba divulgando isso daí dentro da rede. Assim. Então, eu lembro que em 2010 a gente começou com 2 estações só, a gente via lá 2 sismograminhas passando em tempo real lá, a gente ficava muito feliz. E hoje, quanto que a gente tem, Jackson?
Hoje são 88 estações na rede sismográfica, a maioria delas transmitindo dado em tempo real. O nosso SAISCOMP aqui do Centro de Sismologia tem mais de 100 estações, quase 200 eu diria, estações. A gente recebe dados dessas estações em tempo real no Brasil. No nosso servidor aqui no Centro de Sismologia, a gente tem instituições do Japão, da Ucrânia, França, Polinésia Francesa, Alemanha, Portugal, Colômbia, vários países conectados, Chile e principalmente nossos parceiros aí do projeto FAPESP, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Essas instituições pegam nossos dados? Eles pegam o nosso dado em tempo real através do CID-Link Server. Então é importante, isso é só a galera que está conectada em tempo real, ainda tem a distribuição do dado sob demanda. Então o pessoal que vem, isso aqui são alguns IPs que estão conectados nesse momento no nosso servidor, pegando o dado em tempo real. Então, só para deixar claro. Além disso, tem o nosso FDSN AWS, que é um serviço também de disseminação de dados e de eventos. Então, são algumas curiosidades hoje que a gente tem dentro da rede sismográfica que eu acho que é importante ressaltar o nível hoje que a gente chegou, não só no Brasil, mas essa representatividade para o mundo, para a sismologia mundial, né? Bom, isso faz pensar também quais são as demandas desses equipamentos da rede, principalmente também de recursos humanos, para o futuro da rede sismográfica brasileira, né? Porque parece que esse projeto da CPRM tem data aí de validade e não sei o que vai acontecer. A gente tem projeto até o final desse ano, né? Final de 2019, e como a gente já passou, mais uma vez, a gente tem uma certa instabilidade, né? Porque com todos esses cortes aí em pesquisa e educação, a CPRM também não está alheia a isso e também sofreu esse contingenciamento, né, de recursos. A gente não sabe se vai continuar com se a CPRM vai ter condições de continuar com esse aporte financeiro à rede sismográfica brasileira. Então a gente sofre aí com uma certa instabilidade, porque tem muita gente que faz parte da rede, é contratada especificamente por projeto. Manter essas pessoas é essencial. Além disso, tem toda a parte de manutenção das estações, manutenção dos data centers que a gente tem. Isso tudo a gente precisa de recurso para que a gente tenha uma vida longa e sustentável a rede sismográfica. Hoje a gente só tem garantias de recurso financeiro, de manutenção de pessoal até o final desse ano. Então é um momento aí de tensão nesse fim de ano. Os problemas aí financeiros, eles existem, mas é uma coisa que a gente, quando a gente está na pesquisa, e falando em pesquisa, principalmente no Brasil, é um negócio que a gente tem que se acostumar, assim. A pesquisa é muito diferente de qualquer outra parte, onde as coisas têm um pouco mais de garantia. Na pesquisa é sempre meio que aos trancos e barrancos, as coisas acontecem nos 2 minutos do final do jogo já. Meio na marra, né? Na marra, no final. Então, quer dizer, eu acho que a questão financeira a gente vai ter que correr atrás agora no segundo semestre. Uhum. Mas, assim, periga. Eu não vou dizer que não periga. Assim, eu acho que a tua visão é bem realista da coisa. Se não tiver como manter as coisas, não tiver dinheiro, a gente talvez volte para trás um pouco. Mas eu acho que quando eu penso na rede, assim, eu tenho talvez uma visão mais romântica do negócio. Eu acho que a gente tem que olhar para ela, o futuro dela, ela tem que realmente se tornar mais humana. Assim, a gente tem que melhorar ainda, trabalhar junto. A gente tem que começar a detectar sismos cada vez menores. Porque, na verdade, os sismos que afetam a população brasileira, no dia a dia, são sismos muito menores do que a gente capta hoje. Assim, isso é meio que uma crítica para mim mesmo, ou para a rede, como ela é. Às vezes a gente tem que esperar uma pessoa ligar para falar pra gente que sentiu alguma coisa pra gente conseguir localizar o sismo de tão pequenininho que ele é. Então, quer dizer, a gente tem que levar isso para um segundo patamar ali, onde a rede vai ter que aprender a sentir o que as pessoas sentem ali e detectar esses microsismos para poder assumir um papel, dar uma resposta mais rápida. Assim. Hoje em dia, eu ainda sinto que ela tá operando, tá legal, mas ela ainda é muito dependente desse feedback das pessoas. Mas eu acho que isso é uma evolução natural mesmo, né? É uma evolução natural. Também acho. Isso vai com ajustes, desde ajustes aqui nos nossos servidores, em parâmetros de detecção, acho que até a densificação da rede, certo? Isso, eu acho que é justamente isso. Na verdade, se você olha, se você compara o data center que eu trouxe lá da Nova Zelândia, eles têm outra realidade. Claro. O SAISCOMP foi escrito numa outra realidade. A gente tem que adaptar as coisas para o Brasil, onde a gente tem, às vezes, um sismo a cada 2 semanas, e esse sismo é de magnitude 2, de magnitude 1,5. E é isso que a gente tem para trabalhar.
Então, a gente tem que conseguir dar essa resposta. E no sentido, quer dizer, a rede tem que chegar próxima da população aí, né? Sem dúvida. Acho que isso que a gente está fazendo, de ter o Sismocast, de ter as redes sociais, tanto aqui da USP quanto da rede sismográfica, o FRN, o Observatório Nacional e o UNB, acho que isso é um meio também da gente tentar chegar mais próximo. E eu não sei, a gente não tem estatística nenhuma, mas pelas notícias, pelo quadro de notícias que a gente dá a cada 2 semanas aqui, a gente vê que ainda não teve um com menos de 10 tremores quando a gente tem um período de 2 semanas entre as gravações. Então, assim, não sei se o pessoal está entrando mais em contato com a gente, mas a maioria desses sismos tem magnitude entre 1 e 2. Tá tremendo aí. Tá tremendo aí. Então, a gente está registrando, mas sempre de forma, não é uma coisa proativa, né? Eu não acho que seja ótimo, assim. Eu exato, acho que a rede evoluiu exato. pra caramba, tá super bem, mas dá pra fazer mais. Concordo. E assim, pro futuro a gente tem sempre que visar o melhor, assim, tem que olhar longe pra poder chegar Sem longe. dúvida. Enquanto a gente fala aqui, tem dúvida aí na live, Jackson? Pô, tem sim. Mandar um salve aqui pro Diego, que mandou a seguinte pergunta. Qual seria o pré-requisito para ser instalado um sensor em determinada região? Assim, o pré-requisito para instalar um sensor numa região, basicamente, é ter sismo nessa região. É o primeiro, né? Em geral, a gente, quando montou a rede, os sensores foram distribuídos. Primeiro, onde a gente sabia que tinham sismos e precisava de uma cobertura maior. E segundo, tentando manter uma distribuição meio homogênea das estações, por causa que o número de instrumentos não era infinitos. Então, Pensando na distância entre as estações. pensando na distância entre estações. Então, hoje em dia, normalmente, para a gente colocar um sensor novo na rede, a primeira coisa é tentar cobrir um buraco que já exista ou ter uma necessidade específica de ser uma região onde está tendo sismicidade ou a gente quer estudar melhor. Eu acho que vale essa resposta, mas também acho que ele quis dizer mais ou menos assim, Que é eu posso colocar dentro da minha casa? Isso, é o outro ponto, né? Bom, esse é outro ponto, né? Em geral, não. A gente não coloca dentro da casa de uma pessoa, você vai colocar num lugar onde a estação possa ficar quietinha ali, ou seja, um pouco longe de rua, de avenida, quanto mais afastado de cidade, melhor. Sim. Um lugar que seja sismicamente calmo, quer dizer, para o instrumento poder ter uma boa captação das ondas aí emitidas pelos tremores. Sim. Mas, assim, vale a pena notar também que, por exemplo, que nem em Londrina, a gente precisava detectar sismos minúsculos dentro da cidade, a gente colocou instrumento no quintal da pessoa. Sim. Não foi ótimo, não. Mas ela operou por algum tempo. É Claro. lógico que essa estação não entra na rede sismográfica, Sim. porque é uma estação de alto ruído. Sim. Mas se precisa, dá para fazer. Sim. E principalmente para a rede sismográfica, um requisito importante é a questão da transmissão. Então, algum lugar que tem uma cobertura 3G ou que tenha uma cobertura de uma internet via rádio de uma cidade mais próxima, isso é um requisito importante. No limite, a gente usa o sistema de satélite, mas hoje o nosso, por exemplo, está saturado. Mais perguntas? Não. Então, alguém quer deixar um comentário aí? Fazer um último recadinho? Acho que agradecer aí todo mundo que fez parte, que trabalha aí com a gente no dia a dia da rede sismográfica, tanto aqui no Centro de Sismologia quanto nos outros nós da rede, que a gente consiga ter uma rede sustentável aí e vida longa a rede, que a gente consiga melhorar e ter muitos e muitos mais anos aí trabalhando juntos. Vida longa e próspera. Em muitas detecções. Em muitas detecções. A gente está finalmente no iTunes, olha aí, para Boa, quem usa aí os iPhone, boa. os Mac da vida. Sim. A gente está no Spotify, no TuneIn, no Deezer, no YouTube. Se você não quer nada disso, você pode acessar simplesmente o nosso site, vai estar lá. E estou esquecendo algum? Você também tem o nosso feed, que ele pode assinar e usar com o agregador de podcast aí da vida. E nossas redes sociais, Jackson? Rede social do Centro de Sismologia é Sismo USP, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Quer passar LinkedIn? o seu Instagram? No LinkedIn, não, o meu Instagram acho que não merece uma divulgação. O do Centro de Sismologia sim, hein? Esse sim vale a pena. E da RSBR também, que está fazendo um trabalho super bacana, que está no Instagram e no Twitter como Sismologia BR, e no Facebook vocês encontram o pessoal como Rede Sismográfica Brasileira. Abraço aí pro Gustavo. Acho que também divulgar o LabSis, que também está no Facebook, no Instagram, não sei se está no Twitter, e o OPSIS também no Facebook, com também um plantão aí mensal dos sismos do Brasil. O Jorge está fazendo um trabalho incrível com o pessoal da UNB TV lá. Acho que merece também. É isso, gente. Acabou o programa.